É com grande satisfação e também com um pouquinho de preocupação que eu dou início ao meu primeiro programa em áudio e vídeo, que era um sonho de muito tempo e que hoje está se realizando. E para felicidade minha, tenho aqui 3 grandes figuras desse mercado, 3 grandes profissionais desse mercado, que comigo vão fazer, eu diria assim, o primeiro programa que vai se perpetuar pelo Rio Grande. Eu tenho certeza disso porque eu estou diante de uma Renata Schenkel, estou diante de uma Patrícia Angeletti e do Douglas Farlan. Eu não vou apresentá-las, mas eu gostaria que cada um dissesse um pouquinho daquilo que fez, faz e o que é. Então, como eu disse, é a primeira coluna do Nenê em áudio e vídeo. Muito bem, que privilégio a gente estar aqui contigo nesse dia especial. Então, eu sou a Renata Schenkel, estou sócia da Scala, co-CEO em dupla aí com o Rodrigo Dipp, então, nesse grande desafio que é gerir o barco de uma agência que está completando 50 anos esse ano. Sou responsável técnica diretamente pelas áreas de mídia e planejamento, que são 2 paixões da minha vida, mídia desde o comecinho e planejamento eu botei embaixo do braço e sou apaixonada. E principalmente sou filha, esposa e mãe do Matheus, de 1 ano. Então tudo isso ao mesmo tempo misturado. Eu sou Patrícia Angeletti. Primeiro, eu sou uma grande fã do Nenê e uma grande admiradora de todo o trabalho que ele já fez por nós e pelo nosso mercado. Sou diretora de mídia hoje da W3 House, atendo tanto o mercado do Rio Grande do Sul quanto de São Paulo. Também sou filha, mãe, né, de uma menina linda que é a Maria Alice e sou madrasta do Carlo. E muito empolgada em estar com vocês hoje, com esses colegas que também muito me acrescentam para a profissão e que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Muito bom. Cara, você é repetitivo, te agradecer a oportunidade, o carinho, sempre, né? Eu me chamo Douglas, sou hoje líder da área comercial de novos negócios da Eixo, uma empresa super jovem, dinâmica, focada em conteúdo e narrativas de histórias. É um enorme desafio liderar essa área, uma experiência que me motiva todos os dias, e também liderar tecnicamente a área de canais e conexões da Eixo, né, que é essa empresa. Então, é uma oportunidade enorme para a gente bater um papo, falar sobre o mercado. Eu queria ter o repertório delas para falar sobre ser pai, sobre ser um pai de família. Ainda não tenho essa oportunidade, quem sabe um dia. Mas estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que eu estou muito grato de ser selecionado entre essas profissionais que estão aqui comigo. Essa é uma data especial. Vocês, talvez eu me emocione um pouquinho, mas hoje é a data de nascimento do Renato, que todos vocês conheceram. Então, para mim é um momento muito, muito, muito especial, que é uma data significativa e de um parceiro que todos nós participamos da vida dele e que tivemos com ele sempre. Então, eu sou hoje pai, avô, né? E estou esperando que o Diego me dê bisnetos. Aí a alegria completa. Aí a alegria completa. Mas o que é o nosso programa de hoje? O nosso programa de hoje, como vocês têm essa experiência, essa carga toda que vocês carregam nas suas atribuições do dia a dia, pelas experiências que vocês tiveram nas suas agências, porque vocês não estão hoje só na Scala, ou só na W3, ou só na Eixo. Vocês já passaram por outras empresas, já tiveram outras experiências, enfim. Eu diria que vocês 3, sem medo de errar, já atenderam 50% no mercado de anunciantes, né? Daqueles que fazem acontecer no Rio Grande do Sul. Renata, isso mudou muito? Mudou, que bom que mudou, né? Assim, porque nesse tempo todo, eu tô há quase 20 anos aí, acho que bom que mudou, né? Mas mudou muito, mudou absurdamente, olhando o mercado todo e olhando o nosso trabalho, que é de mídia, né? A nossa origem e o nosso trabalho dedicado de canais. Esse mudou, talvez de forma mais radical, né? Eu acho que os mídias foram os primeiros a ter que se mexer dentro das agências
para se adaptar. Então, mudou bastante, assim. O que não muda, eu acho que ou o que mudou para melhor, talvez seja a forma mais correta de colocar, Eu vou te interromper. é a nossa relevância, né? Eu vou te interromper, porque eu acho que tu e a Patrícia e o Douglas mudaram. Mas os companheiros de vocês não. Polêmica. Eu provoquei? faço, Provocou. eu faço uma complementação, eu acho, que é esse discurso da Renata. E eu acho que a gente, na verdade, se ressignificou. Né? E até esses dias a gente estava conversando, Nenê, sobre esse ponto, onde você colocou, né, muito bem, assim, a gente não vê mais profissionais de mídia sênior nas agências, a gente vê muito profissional júnior. E eu discordo, e vou colocar aqui meu ponto de vista, porque eu acho que o papel do mídia ele é tão importante que ele assumiu cadeiras diferentes. Acho que o movimento da Renata hoje, para mim, ele é um exemplo. A importância estratégica que ela ganhou dentro da agência é porque, sim, ela é uma profissional de mídia reconhecida. E ela consegue ter uma visão holística sobre os problemas de mídia. Né? E de comunicação, não de mídia, de comunicação. Lá na W3, o próprio papel do Macedo, que ele também era um originário de mídia, e hoje também ele é o CEO de uma companhia gigante, que está dentro de um grupo muito importante, e ele tem que buscar um papel hoje cada vez mais significativo, que não é o mesmo da W3 do ano passado, né, por ter sido incorporado aí por essa empresa. Né? Então, o próprio Douglas, assim, assumir uma área de novos negócios, traz uma visão, traz um repertório que, sem dúvida nenhuma, o papel de planejador de canais é fundamental. Então, eu acho que o que a gente está fazendo é ressignificando os nossos papéis. Os papéis de mídia sêniores continuam na agência. O que mudou, na minha visão, é que a gente hoje, por estar mais dentro do digital, tem profissionais mais linkados a plataformas e menos em conexões pessoais. E a gente precisa explicar o quanto que isso muda o negócio. Então, para mim, hoje, tecnicamente, as pessoas que a gente tem abaixo têm uma visão muito completa sobre jornada, sobre plataformas. A gente aprende e ressignifica formatos e formas de operar as ferramentas o tempo inteiro. E a gente também ressignifica as plataformas. Né? Então, aquela loucura que era o Meta, hoje, já tem claramente outro papel dentro do planejamento de canais. E o tempo inteiro surgem, né, novas plataformas. E o que a gente faz com esses profissionais é agregar a importância do olho no olho, da gente conversar, da gente entender mais sobre as outras áreas, da gente, sim, buscar engajar mais outras disciplinas para que o nosso trabalho seja bem feito. Então, me parece que a gente também precisa mudar essa visão, até para a gente não condenar essa nova geração de que eles não são suficientemente aptos para trabalhar onde eles estão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, vem com algumas limitações que são próprias da geração. Eu acho que é menos sobre o papel que ocupam e mais sobre a geração que estão. Sim. Eu não me preocupo com a idade. Eu me preocupo com a indolência. Eu acho que eles são indolentes. Eu acho que eles não são complementares. Eu acho que eles não são comprometidos. Né? Então, é isso que me preocupa. O comprometimento, o comprometimento das coisas que estão acontecendo hoje no mercado. Quando eu vejo, por exemplo, um veículo dizer: se você quer transformar sua marca, fale conosco. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Mas eu acho, Nenê, que não é só uma questão dos profissionais de mídia que não atendem ou, né, que não estão disponíveis. Enfim, que eu sei que essa é uma queixa e eu não vou aqui me unir para condenar, até porque são as nossas equipes, Sim. Então é nosso papel como gestores também desenvolver essas pessoas e guiar essas pessoas para o caminho. Acho que, só para complementar a Paty, né, é uma geração que pensa diferente, mas quando a gente provoca a abertura que eles têm, é impressionante, assim, e o ponto que eles podem chegar. A gente tem colegas que falavam assim: me dá aulas de off, eu quero fazer off. Sim. Uma pessoa que era originalmente só de cultura digital, né? Então, acho que esse é um valor que tem nessa equipe e que cabe a nós dedicar tempo, sim, e desenvolver. Sobre quando tu falas aí, tem um veículo que fala, venha falar direto comigo, eu acho que assim, o bolo tá menor.
né? O dinheiro está menor, o bolo está menor. E nós, mídias, essa é a minha visão particular, por favor. Nós, mídias, temos o papel de ser críticos. Então, nós vamos ser críticos, às vezes, com o veículo, dizendo... Concorda comigo que nós tínhamos 10 players para 200 milhões e hoje nós temos 100 players para 100 milhões? Com certeza. Até e é mais. por isso, assim, quando nós, como mídia, vamos fazer uma análise de um plano ou de uma proposta, ou de algumas propostas, a gente vai criticar a proposta A ou B, criticar no sentido positivo, no sentido técnico. E o veículo, quando vai sozinho, ele também tem a liberdade de vender o seu peixe, e não é errado, mas ele vai vender o seu peixe sozinho, sem ninguém apontando Sim. a crítica que possa acontecer para aquela proposta. Então, assim, brigando por um bolo menor, com um monte de gente brigando pelo bolo, tá todo mundo mais ferrenho, e os veículos fazendo essa atitude mais Sim, agressiva. mas quando vocês estudam um cliente... Nenê, deixa eu só fazer um ponto vai que eu acho que é importante, assim, sobre essa nova leva de profissionais, tá? Hoje eu trabalho com pessoas que nasceram em 2001, 2002, assim. E o comportamento deles é diferente. Não tem como negar isso, assim. Assim como a mídia evoluiu, os canais evoluíram, a forma como a gente consome produto, marcas, enfim, mudou. A gente tem que entender que também o mindset dessa galera também é diferente, né? Eu acho que aqui tem 3 exemplos de profissionais que passaram e talvez foram muito privilegiados por participar de um tempo de transição. Porque eu me lembro, quando eu comecei na área de mídia, a gente ainda discutia como é que se comprava um banner num portal, né? A gente não discutia ainda o nível de performance, né? E com a evolução disso, a gente começou a criar, muito do que a Paty comentou, uma noção muito técnica de como se compra mídia de performance. E talvez até por um erro de mercado, um erro de estrutura, a gente orientou que talvez esses profissionais fossem tão técnicos e tão direcionados para a plataforma que a gente meio que cerceou o relacionamento dessa galera. Então, eu acho que isso contribui para o ponto que tu comentou, mas a gente tem que entender também que o comportamento humano do profissional é diferente, né? E eu acho que tá tudo tão complexo, assim. Eu acho que quando a gente vai criar uma estratégia, os meios são tão onipresentes que o senso crítico ele é muito difícil de elaborar e de contemplar um racional só, né? Então, eu acho que esse ponto que tu comentou sobre o veículo é super válido também, porque ele também perdeu espaço de atenção na cadeira do profissional. Né? Então, se ele não lutar por isso, se ele não conversar direto com a marca, eu acho que ele também está perdendo uma oportunidade enorme de vender o seu peixe, sabe? Eu acho que a gente não pode esperar que tudo passe pela mão do mídia, porque o mídia ele vai ter acesso, sei lá, talvez 10% do que ele pode comprar. Então eu hoje. vou mudar. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Famecos? Estão demitindo todos os professores antigos. E diz que a Fameco perdeu qualidade, que a formatura da Famecos deste ano foi um horror, não teve conteúdo, os discursos foram terríveis, os professores entram em sala de aula sem saber o que vão dar, porque demitiram todo aquele corpo, e nós sabemos, a Famecos foi pioneira nesse mercado. Né? Por que isso? Por que demitir? Né? Demitir um Wilton, uma Cristiane, assim, N nomes do mercado. Quem não se lembra do Antoninho? O grande Antoninho que mudou a Famecos. Mas o que me preocupa é isso, essas mudanças terríveis que estão acontecendo em prol de quê? De que não servimos mais? Não, né? Pelo contrário. Né? Eu não digo que... E eu canso de dizer isso para os meus netos. Eu não quero dizer que antes foi melhor. Eu não quero dizer que o meu tempo foi bom. Eu quero só dizer como referência. É isso que eu quero dizer. Entende? Então, o que o Douglas apanhou. Ok, eu preciso saber o que foi um jornal. Sim. O jornal está sumindo, mas tem lugares que o jornal está ainda fazendo muita, né? Diferença. Muita diferença. Né?
Eu preciso saber o que é uma rádio com cobertura net. Né? Eu não posso ficar sabendo só o que é Facebook, Google. Eu vou até um pouquinho Twitter. além, né? Assim, às vezes a gente precisa ter repertório de negócio com o cliente. Então, assim, eu nem me restringo só à nomenclatura de mídia ou aos desafios hoje que a gente tem, mas até mesmo para a gente poder convencer o cliente, trazer um pouco mais de credibilidade, senioridade e até combater, porque, obviamente, a partir do momento em que a gente tem mais plataformas, mais veículos, e hoje, como eu falo, assim, os canais de mídia não são só os canais tradicionais, e aí o digital. A gente hoje está falando de uma Smart TV que está desenvolvendo um novo modelo de negócio, a gente está falando de Netflix que está... Então, são players completamente diferentes ao nosso negócio, que vem com uma estratégia de monetização diferente, que vem com uma remuneração diferente, que vem com um princípio de escalabilidade diferente. Mas, muitas vezes, hoje, falta também essa questão de um repertório de negócio, e aí entender de planejamento, e aí entender de criação, para poder... muitas vezes apresentar uma possibilidade de um criativo dinâmico que vai acelerar mais o negócio do cliente. Então, ou, de repente, chegar para um cliente e dizer que ele precisa construir um data lake. O data lake é um baita de investimento em tecnologia, né? E isso sai da onde? Da verba do marketing. Então, eu digo que muitas vezes não é só entender sobre os meios antigos, que também é importante e fundamental, mas é entender sobre os meios dentro de um contexto de comunicação e de um contexto de negócio do cliente, né? Saber ler venda, né? Saber aquilo que era muito básico, que o Antoninho Rosa nos dava para a gente. Não podem apresentar a mesma estratégia para todos os lugares, né? Porque a gente sabe que vai ter fluxo de venda, vai ter fluxo de operação, nível de concorrência. Então, essa leitura, às vezes, ela precisa acontecer para o papel da agência. Eu acho que é menos sobre mídia, e sim o papel da agência no negócio do cliente, né? Eu concordo. Eu acho que a gente está discutindo ainda numa lógica onde a gente faz uma avaliação técnica de um canal, mas hoje talvez o papel do profissional de mídia, não sei ainda se a gente deve chamar como profissional de mídia, né? Talvez não seja mais isso, né? É saber como se colocar dentro do resultado de negócio, né? Como gerar receita, como gerar alcance, como gerar... E para isso tem N formas, né? A gente está discutindo... E hoje a gente está gravando aqui o teu videocast e pode ser uma grande ferramenta de comunicação. E isso não tem uma tabela comercial, né? Como que a gente venderia este teu produto para um profissional de 2003? Né? Seria uma coisa assim, ele não vai entender, ele não vai me considerar. Então, a gente está passando por um momento de transformação muito acelerado, né? Então, assim, eu acho que a cadeia de comunicação tem... muitos méritos e tem muitos defeitos na construção disso, né? A gente direcionou para um esforço muito técnico, muito centrado, muito especializado, né? Eu gosto muito de um conceito que é o nexialismo, que o profissional hoje de mídia, eu acho que o cara que dá a direção, o cara que coloca à frente do negócio, ele tem que dar nexo, né? E por isso que eu acho que hoje, se eu fosse elencar skills necessárias para um profissional de mídia, cara, é saber entender de negócio, é entender de criação, entender de outras coisas. Hoje, a minha fonte de estudo é ler sobre qualquer coisa que não é publicidade, entende? Então, eu acho que a gente tá falando de um momento onde o depois ele tá ficando muito para trás já, apesar de ser muito curto o espaço de tempo, sabe? Que hoje a gente está fazendo uma discussão, né, Renata, de que as redes sociais não dão credibilidade e não performam. E que o smart é a grande bola da vez. Tu concorda? Ai, Nenê, o que eu vou te dizer, né? Isso é tudo muito dinâmico, assim. A gente, até muito pouco tempo atrás, era tudo redes sociais, né? O bolo do que os clientes direcionavam de investimento para redes sociais era absurdo. Então, assim, né? Eu acho que me preocupa mais, e até respondendo a tua questão anterior sobre as gerações, enfim, essa questão de troca, né? Ah, esses não servem mais, esses servem, enfim. E a mesma coisa serve para canais. Eu acho que não tem o serve ou não serve mais. Eu acho que a gente tem que aprender a encontrar o equilíbrio, aonde os canais ainda têm que conviver, aonde essas gerações têm que conviver. Eu acho que as empresas que estão se dando melhor não são aquelas que têm só uma geração nascida em 2000, nem os que têm
só a geração mais madura, mas é que as trocas entre esses profissionais são muito legais. Quando as duas frentes estão abertas e são respeitosas, é muito, muito bom assim, o quanto um aprende com o outro. Então, e nos canais é a mesma coisa, a gente não tira uns e coloca outros. Claro que, eventualmente, num mercado e num produto X, tu já não precisa realmente do jornal ou de muitos meios off. E em outros é o contrário. A gente trabalha com hipersegmentação. Agora, a hipersegmentação é um termo do digital e que a gente trabalha no off para alguns clientes. Exato. Eu tenho um cliente que é do agro, que eu trabalho hipersegmentação com rádio de cooperativa, com jornais. A gente faz uma estratégia de mídia para cada região do Brasil e dentro das regiões ainda mais quebrado, mais segmentado. É um termo do digital que a gente usa no off muito bem. Então, acho que eu não gosto quando a gente fala em substituições, sobre o que não serve mais, o que não é legal, o que é legal. Tudo pode ser bem aproveitado com inteligência, assim como as gerações também. Assim. Então, acho que uma troca total de um grupo de professores maduros por um outro grupo de professores, vai faltar alguma coisa nessa... Vai desequilibrar, né? Vai desequilibrar o nosso ecossistema, né? Como é que vocês fazem o convencimento do anunciante nisso? Quando ele começa a insistir com vocês. Um amigo meu ou um outro anunciante me disse que fez Google e teve um resultado incrível, não sei o quê. Por que vocês nunca me apresentaram isso e tal? Eu estou só... Né? Eu acho que o ponto de partida assim, é o embasamento, entender a realidade do cliente, os seus desafios e seus objetivos. Entender com pesquisa. Então, de novo, assim, eu acho que a pesquisa, a gente usar TDI, Ibope, Comscore, a gente analisar o que está sendo dito em redes sociais. Eu acho que esse, para mim, é o grande diferencial de quando a gente apresenta uma estratégia, a gente embasar o porquê. Né? E aí, essa busca por a gente ir atrás das informações que são, de fato, relevantes. Né? Mas isso pouca gente pode pagar, né, Paty? Pouca gente pode pagar, mas a gente tem muita informação que às vezes não disponível, que não é necessariamente... Tem informação gratuita de qualidade. É o único recurso, mas isso dá trabalho. Tá? Isso dá trabalho. Tem o We Are Social, tem outros reportes que são abertos e que a gente consegue tirar bastante informação. Mas a gente tem que ir atrás, porque isso muda o tempo inteiro, são fontes de pesquisas que a gente precisa buscar algum tipo de embasamento também, de metodologia. A gente tem que deixar claro para o cliente como é que a gente embasou isso, né? E também, assim, quem pode pagar uma pesquisa deve se favorecer disso, porque é um investimento muito alto e que diferencia de quem não pode. Né? Então, acho que esses argumentos técnicos eles são fundamentais para trazer credibilidade para a construção da estratégia. E, embasado nisso, a gente apresenta dados, a gente faz projeções e a gente apresenta as possibilidades que aquele investimento que o cliente pode ter tem como recomendação de compra. Agora, é como eu falo, a gente insiste uma vez, 2 vezes, e se o cliente quer testar, a gente faz isso junto com ele. Né? Acho que a gente também não pode ser um limitante que sabe tudo. Sim. Né? Porque por mais que a gente esteja no umbigo no balcão, que a gente traga dados críveis, né, que embasem a nossa estratégia, a gente também tem que entender o lado do cliente e por que isso é pedido. Né? E aí destinar uma verba para isso. Acho que os testes AB não são só para digitais, como a Renata trouxe muito bem, a linguagem digital, o formato digital, ele se adequa também para outras realidades. Né? Então, a gente fazer testes. Eu tive um cliente de varejo em que, de fato, a gente fazia o teste com digital mais rádio, o teste digital com rádio mais TV, e aí começa a entender o resultado que isso traz. Então, não é só criar uma metodologia de MMM muito avançada, mas esses pequenos testes que a gente possa fazendo por localidade. Dá trabalho. O cliente tem que estar disposto a fazer e ter consistência nesses testes. Mas eu entendo que ele é fundamental para a gente poder justificar. Porque senão, é que nem eu falo, agora toda a verba vai para o TikTok. É plausível isso? O teu target responde por isso? A gente vai ter conteúdo para isso? Né? Então, eu acho que são essas perguntas que, por mais que elas sejam básicas, elas são necessárias que sejam feitas. Muito né? necessárias. Tem uma coisa que, só para complementar a Paty, assim, além desses recursos de pesquisa que a gente que é mídia ama, né, e adora cruzar dados, a gente é apaixonado por isso há muito tempo, né? Dados também é um assunto da moda, mas a gente já usa dados há bastante tempo, né? Mídia dados, inclusive. Exatamente. Saudades, né? Mas a gente tem... lá na Scala a gente usa isso bastante, eu gosto muito de fazer essa parte, que é ouvir o cliente do cliente. Né? Claro que daí a gente está cruzando dados de pesquisa, que são o que nos dão amostras significativas, né? Com consistência para a gente tomar decisões, mas também ouvir
o que o cliente está falando lá na loja, né? Então, ir até uma loja conversar com uma pessoa, entrevistar consumidores daquele produto ou não consumidores, por que não são, e levar isso para o cliente também. Então, ele enxerga aquelas aspas, como a gente diz, que as aspas sempre têm um resultado muito bom. Mas é isso, assim, o teu cliente está dizendo, não sou só eu, os dados, a gente está dizendo tudo isso aqui. E ainda tem esse cara aqui, que é o cara que compra o teu produto, ou que não compra, e ele pensa isso. E tem uma outra coisa que eu faço, dependendo da intimidade que eu tenho, do tempo que eu tenho de casa, que quando o cliente diz alguma coisa assim, eu tenho muita convicção de que aquilo, nem testando o ABC vai dar certo, eu digo, mas é que o senhor não é o target. Né? Eu já falei isso para o presidente de uma empresa, assim, mas alguém ainda vê SBT? Aí eu falei, olha só, o SBT é para uma mulher, classe C, o senhor realmente não é o target. Então, se o senhor não vê, tá tudo certo. Tá dando certo. Tá tudo correto, tá tudo no seu lugar. A sua consumidora vê e tal. Claro, muito mais intimidade, com jeitinho. Mas e como é que ele aceitou? Deu risada. Ele falou, tem razão. Eu falei, a senhora é mulher, classe C. Gosta de programas de auditório com palmas e dinâmicas de palco? Não, só assiste CNN, então tá tudo certo, senhor? Ele perguntou até na época assim, mas ainda existe o SBT? Alguém assiste? Eu digo, todas essas pessoas aqui que são desse perfil. Então, a gente vai driblando também, né? Com consistência e com repertório histórico, né? Eu acho que isso vai muito da experiência também, como lidar. Mas eu acho que a gente também não pode ser dono da verdade. Eu acho que isso é um fato, assim. Acho que foi-se o tempo que uma agência sabia tudo sobre comunicação. Hoje o cliente sabe muito sobre comunicação. Sabe tão bem quanto uma agência. Tanto é que o movimento das in-houses está explodindo e isso é um sinal de alerta para a nossa indústria. Eu acho que isso é um ponto. Né? Mas uma das coisas que eu sempre tento colocar em mente quando a gente está num tipo de situação como essa é, cara, ele é o dono do negócio. Ele faz isso há 30 anos. Ele sabe do público dele. E talvez ele saiba muito mais e muito melhor do que a gente. Então, a gente tem que ouvir. Né? E eu acho que tem um valor enorme nos dados, assim, mas talvez eu seja um dos últimos românticos que acredito que, assim, cara, a gente tem que ter uma verbinha que é o que fura a bolha do dado. Porque o negócio que faz a diferença, o que muda uma indústria, o que muda um segmento, ele é algo que foi na contramão do dado. Porque o dado te dá a realidade do que foi feito até agora. Daqui para frente, o dado ele te dá uma projeção que pode ser totalmente verdadeira ou pode ser totalmente errada, né? Ou pode ser uma visão. Então, eu acho que quando vem esse tipo de situação, a gente tem que falar para ele. O dado nos diz isso, mas se você tem intenção de arriscar nisso, separa uma verba. Porque se tu tirar daqui, o teu resultado não vai ser atingido. Mas eu tô contigo, vamos fazer junto. Só que não é daqui que tu vai tirar, porque isso aqui vai atingir... vai impactar o teu resultado que tu precisa no final do mês. Tua conta não vai fechar. Tua conta não vai fechar. Mas tu quer arriscar? Bora. Eu compro a briga contigo. Então, acho que... E usar os dados deles, né? Eles têm muita informação. Então, a gente tem que cruzar. Às vezes, tem um feeling de alguém lá, porque eles estão consumindo dados. Eles também estão na ponta ouvindo. Né? Que eu acho que, acima de tudo, ele descobriu que quem paga a conta é ele. Exato. E eu acho assim, vamos lá, né? A nossa indústria, e como qualquer uma, é feita por excelentes profissionais e profissionais não tão bons. Né? Existe, sim, muito profissional que tem uma visão acomodada, que tem uma visão curta sobre negócios e prefere não se incomodar. Faz feijão com arroz. A diferença é que hoje o cliente, quando percebe isso, ele muda muito rápido. Ele não fica comprando a mesma coisa. Entendeu? Então, eu acho que esse é o movimento, assim, e por isso que eu acho que a nossa indústria de comunicação mudou tanto. Né? Hoje, a gente não manda, não é soberano sobre a decisão de comunicação e criatividade. Hoje, a gente talvez esteja correndo lado a lado, até um pouquinho atrás, em alguns casos de alguns clientes. Né? Eu acho que o que aconteceu com a comunicação é a mesma coisa que aconteceu com o consumidor. Exato. Ele não é mais fiel. Né? Antes ele não precisa ser fiel. Ele tem opções de compra. Tem cliente hoje com 12 agências, 13 agências. Tu não sabe com quem falar, sabe? Eu acho isso muito ruim. Né? Tem 2 pontos aí. É ruim? Pode ser. Mas assim, será que uma agência ainda sabe fazer tudo sobre tudo? Eu tenho dúvidas, sabe? Ninguém conhece tudo. Eu acho que clientes...
estruturados, evoluídos, com uma maturidade do negócio, talvez precisem Mas de parceiros quantos diferentes. clientes estruturados tu tem no mercado? Tem muitos. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de se adequar e de conviver com o que está acontecendo. Se a gente ficar negando, a gente vai se atrapalhar ali na frente. E a in-house é uma realidade. Eu acho que o que pode mudar é o escopo dessa in-house. A gente já viu clientes, agora a gente estava conversando com um prospect, enfim, que tinha a estrutura inteira dentro da casa. E aí ele se deu conta, opa, Não funcionou. fiquei limitado, o ambiente criativo não ventila, porque é uma Sim. equipe. Eu não consigo manter criativos, porque para eles não é interessante, criativos sêniors, porque para eles não é interessante trabalhar dentro de uma empresa X. Então, assim, não me serve, mas eu não quero colocar tudo numa agência. Eu preciso ter uma equipe aqui para desdobrar ou para fazer um trabalho que é mais próximo da gente. Então, agora eu quero... Né, eu acho que tem um movimento de empresas que foram para in-house voltando a procurar agências para fazer o estratégico, né, o criativo estratégico, e vão continuar tendo in-house uma solução. Mas eles foram testando modelos. A gente gosta bastante até de trabalhar com clientes que têm essa in-house para fazer um trabalho mais operacional e de dia a dia e de urgência, e nos deixar com o que é estratégico, com o que é robusto, com o que precisa de se debruçar mais sobre os problemas, e a gente entrega para esses caras que estão lá dentro, Mas faz essa reunião. volta é maravilhosa. Eu acho que isso que eu testaram, questiono. né? Testaram. É isso que eu questiono, sabe? Porque as agências deram tiro no pé quando elas resolveram só fazer mídia e botaram os talentos para fora. Isso que me preocupa, entende? É que Tem que hoje- voltar a isso. Nós temos que ter talentos de novo. Nós temos que ter criatividade, nós temos que ter estratégia de planejamento. Deixa o cliente fazer mídia. Até porque o veículo gosta, né? Né? E a verdade é o seguinte, né? Os 20 não são mais 20. Terminou. Isso Ninguém mudou. vive disso. É um sonho. É um sonho, sonho. terminou, ninguém vive disso Ninguém mais. vive disso. Né? Eu acho que é assim como, vamos lá, a cadeia se ressignificou, os anunciantes se ressignificaram, né? É só a gente ver que grandes corporações hoje têm uma área de compras que tem Isso. uma influência direta no nosso negócio. Né? Compra prego e compra Suprimentos, né? Suprimentos, área de... Então, assim, a própria área de marketing hoje, ela também, dependendo da companhia, ela tem um papel, né? E ela não tem mais o domínio sobre tudo. Então, muitas vezes, assim, a gente vê por avaliações que a gente tem, que a pessoa, às vezes, que está nos avaliando para saber se a gente está hoje entregando um bom trabalho, e não é a pessoa que está no nosso dia a dia. Então, de novo, assim, eu acho que tudo foi muito misturado e a gente hoje precisa estar muito antenado de como que a gente, de alguma forma, é o melhor parceiro deste cliente. Dentro da agência, a gente não tem o mesmo modelo para todos os clientes. Boa, é isso. E isso é, assim, ó, praxe. Tem muito cliente dentro de casa que não faz mídia. Tem cliente de casa que só compra Tu me mídia. deu uma deixa. Perfeito. Tu me deu uma deixa. Eu vou continuar contigo. Tu me deu uma deixa. Eu acho que os marketing das empresas, isso é um feeling meu, são concorrentes das agências. Eles veem as agências como inimigas. Eles não são parceiros. Eu tenho saudades do tempo do presidente. Eu não gosto de deixar tudo Não, no mesmo eu- saco, né? Generalizar. Mas, assim, hoje o marketing, ele tem que ocupar um papel estratégico dentro do cliente para poder ser relevante. E isso vai desde ele poder apresentar a melhor estratégia, e muitas vezes, sim, ela usa da agência para isso, né? Ou muitas vezes para ela ter dentro de casa todo o domínio e muitas vezes criar suas próprias agências, in-house. Eu acho que não dá para a gente generalizar. O ponto é, todos nós agora nessa indústria estamos sofrendo todo tipo de mudança, todo tipo de provocação, seja para remuneração, para reter talento, porque assim, a retenção de talentos também é um problema gravíssimo desafio na nossa gigante. indústria. De como que a gente monetiza o nosso trabalho, um concorrente vem com uma proposta menor e às vezes entregando mesmo. Então, tá tudo muito complexo. Então, assim, o próprio cliente hoje precisa buscar novas alternativas e é cobrado por isso. Mas tu está com a mesma agência há 5 anos, abre concorrência para ver se essa agência realmente ela é boa, ou será que não tem algum vício aí de operação, ou nós não estamos conseguindo os mesmos resultados, então está na hora de mudar de parceiro. Então, são muitas indagações, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente estava falando um pouquinho mais cedo,
os eventos que abordam sobre a nossa indústria, sobre Martech, sobre tecnologia, sobre o que vem adjacente ao que a gente faz, são imensos. E a maior parte dos clientes estão neles. Né? Então, é um pouco do que o Douglas falou. Hoje o cliente também sabe a mesma coisa que a gente, porque ele tem acesso às mesmas coisas e ele é cobrado para ter acesso às mesmas coisas. Tanto é que muita gente de marketing hoje veio da indústria de comunicação, que de mídia. Né? E eu acho que essa complexidade torna a gente ter que ser flexível. Eu me lembro lá no passado, com mais de 25 anos aí de mercado, que a gente chegava um cliente novo e a gente fazia o mesmo handover para todos. E a gente tinha o mesmo formato de remuneração para todos. E a gente fazia a mesma avaliação para todos. Impossível fazer isso hoje. É impossível. Tem gente hoje que eu falo que não é nem da área de comunicação. É uma pessoa que eu sou plugada, que é uma pessoa de uma outra área de CRM, ou de tecnologia. E essa pessoa é meu parceiro porque nós temos um projeto e que a gente tem que entregar a redução de CAC. E essa pessoa, às vezes, tem até dificuldade da gente dialogar. E aí, tá, mas olha só, eu não estou sendo flexível. Vai lá, aprende sobre o negócio do parceiro para poder entender como é que a gente vai ajudar o cliente. E a gente tem um projeto em comum. E não é mídia. Eu não compro nada, sabe? E eu acho que isso é o desafio. É uma utopia a gente pensar que vai parar. E o que, de novo, para mim volta é como que eu vou ser relevante para o meu cliente e ele me comprar. Eu acho que o que tu falou da competição, assim, tem gente no marketing, nos clientes que... Tem gente querendo competir, todos quais são nossos competidores, os veículos, como tu falaste no início, mas a gente conquista essas pessoas, tá? No momento que a gente mostra, não vou tirar, nós vamos trabalhar junto, teu resultado é o meu é o teu. Então, assim, já me deparei, sim, para te responder bem objetivamente, com clientes que lá no marketing queriam nitidamente, assim, se sobressair a agência no sentido de não dar mérito para a agência pelo que a agência tinha feito. E a gente tem que ter resiliência, assim como a Paty falou, da flexibilidade, e a resiliência também de esperar o momento em que aquela pessoa vai entender o quanto a gente está sendo parceiro. E acontece, assim, sempre aconteceu. Sim. Da pessoa lá na hora do aperto, corre pra gente se dar conta de que, não, eu tô contando com um parceiro de verdade. E aí as coisas mudam, esse clima muda, assim, a gente faz parte, né? Fazendo um paralelo para tempos antigos, vocês devem lembrar quando o nosso concorrente era uma agência de comunicação. Né? Que a gente entrava numa concorrência e sabia que a gente sabia, são essas agências. Vão ser essas agências que vão entrar. Hoje em dia, o número de parceiros é uma coisa absurda. Porque ainda por cima tem toda a parte de consultoria, a parte de auditoria, a parte que também entra. Que o core deles não é esse negócio, mas por algum motivo eles conseguiram entrar no cliente e eles estão competindo pelo mesmo budget. Tem uma coisa que a Paty estava falando também, que é bem importante, assim, a gente fala do marketing, né? Lá do outro lado do balcão a gente tem alguém do marketing. Não, a gente é... Dentro do cliente, muitas vezes a gente atende os clientes do marketing, né? O marketing é um centralizador do que a área tal precisam comunicar às vezes. Então, a gente já sentou para pegar briefing com a área de ESG, que tinha um projeto. Comercial. Com a área comercial, com a área de TI. É muito mais complexo o nosso trabalho ainda, porque a gente ainda tem que traduzir o que esses caras querem para uma demanda de comunicação que eles não sabem brifar, né? E o marketing, às vezes, nem tá junto na reunião, porque ele tá pagando outro incêndio no outro canto da floresta, como eu digo. E a gente tá ali com um cliente novo, que é uma pessoa que a gente tá tentando conquistar confiança, traduzir o marketês pro cara... E tentando atender aquela demanda de um novo cliente dentro do cliente. Então, isso também, para nós, tem acontecido muito, assim, muita intensidade. E eu acho que tem um ponto também que eu acho que é super importante, assim, a gente não cair nessa lógica do nós e eles, né? Assim, cara, a gente não tá... Por mais que exista em algum nível algum tipo de concorrência, a gente não tá ali para competir, a gente tá ali para buscar alguma coisa em comum, assim. É nosso papel fazer com que essas pessoas entendam nossa relevância ali. E se a gente não consegue isso e se cria esse clima, cara, a gente tem que ser muito resiliente com nós mesmos. Cara, a gente falhou, né? O líder falhou. Então, acho que esse é um ponto importante, assim. Eu repudio muito essa lógica do nós e eles. Quando eu era mais mídia do que eu sou hoje, mas o veículo tal, esse cara não dá, ou esse mídia não me atende. Cara, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Pessoas têm dias ruins, produtos não são tão bons, produtos não fazem tanto sentido para o meu cliente. Existem formas diferentes de falar, né? Isso. Às vezes a gente não sabe como expressar ou não entende da forma como a pessoa quis dizer. Então, eu acho que essa do nós e eles é um perigo enorme assim, para a gente
E para relação humana, não estou falando nem de comunicação, assim, eu acho que é um... Mas essa interlocução não foi criada por quem? Foi criada por quem, perdão? Eu acho que esse ponto, Nenê, humanos têm problema de comunicação desde sempre, sabe? Então, assim, não é uma característica só da nossa comunicação. Nós voltamos para Caim e Abel, então. Eu acho que não é uma característica só da publicidade, só do marketing, sabe? Se a gente for mergulhar dentro de uma área de TI, a gente vai ver que tem problemas enormes de comunicação. Então, eu acho que a gente tem que voltar para um interno e falar, cara, como é que eu me comunico melhor? Não, e são pessoas, né? São assim, pessoas. Agora as pessoas têm dias. Tem né? mais pessoas no mercado, porque tem mais veículos e diminuiu o dinheiro. Né? Antigamente também talvez tinha alguém que não atendia ou que não fazia reunião, enfim, mas outro atendia e dinheiro surgia, então agora está tudo um pouco mais acirrado. E aí, as outras pessoas ficam na defensiva. Ficam eu acho que tem muito buscando culpados, né? O que está acontecendo, de quem é a culpa. Não me atende, ou atende o fulano, não me atende. Cara, vamos excluir a parte das pessoas que, como eu falei, tem uma visão curta. Que realmente tem pessoas que não atendem porque não querem. Esse tipo de pessoa... Acho que não vai fazer negócio. O mercado vai tratar dele. Né? A gente sabe. O mercado repele. Alguma hora isso vai acontecer. Mas assim, o tempo é muito escasso. A gente tem que entender também que, cara, e confiar que o profissional que está do outro lado já fez uma ponderação e entendeu que naquele momento aquela proposta, aquele veículo, aquela opção talvez não fizesse tanto sentido. Né? Eu acho que esse é um ponto do lado de confiança que a gente tem que ter. Ao mesmo tempo, quando eu liderava a equipe, eu sempre falava para as pessoas que trabalham comigo assim, cara, busca atender o máximo de pessoas possível, porque às vezes no pequeno negócio tem uma oportunidade gigante. Né? Então, assim, do grande veículo ao jornal de Uruçanga, cara, tem que atender. Se tiver tempo. Mas cria tempo. Acho que a ponto-chave assim, é como é que eu crio tempo dentro da rotina para contemplar esse relacionamento, sabe? Então, mas o mercado tem que entender que o tempo está escasso, sabe? Então, acho que esse é um ponto também. Não, o tempo é o mesmo. São 24 horas por dia. Mas ele está mais carregado. Ele está mais carregado de coisas. Claro que nós temos aqui a Renata que precisa amamentar, nós temos a Paty que precisa ver a filha dela, não sei o quê. Eu sei de tudo isso, mas o tempo é o mesmo. Né? Talvez. O tempo é o mesmo. As coisas que tem que caber no tempo não são as mesmas. Né? Né? Só que é aquilo que eu falei antes. Hoje nós temos 1000 players, 1000 oportunidades de mercado que nos dão uma série de obstáculos para a gente transpor e o cliente e levar o melhor para o cliente, que nos faz estudar mais. Sim. Né? Mas não impede que a gente seja mais atencioso. Não, com certeza não. Impede que a gente tenha mais empatia, né? Empatia com o mercado. Cara, se eu boto uma proposta na tua mão, na mão da Paty, na mão da Renata, eu não preciso receber o ok. Eu preciso receber não. Sim. Pronto, terminou. Sabe? E aí vou para outra. Mas o não vem, né? O ok não vem. E aí tu fica, né? Pô, será que aonde que eu até errei? mesmo uma que explicação, né, de por que isso não foi adiante, porque muitas vezes acontece. Acho que assim, a gente fala muito isso para as equipes, tá? Dar um retorno negativo não é um problema. Contextualiza. O não até já pela tem, importância. Exatamente, porque senão o que acontece? Obviamente que o veículo não sabe se isso chegou até o cliente e vai até o cliente direto. Né? E, de novo, nós somos geradores de negócio o tempo inteiro. Então, para a agência isso é ruim, para o profissional isso é ruim, para o cliente isso é ruim. Né? Então, a gente tem que sim tentar 10 para ganhar uma, e às vezes surge uma verba extra, às vezes surge uma oportunidade de negócio diferente. Então, é uma questão da gente aculturar as pessoas e fazer. Mas eu coloco assim que o tempo, às vezes, não... Hoje ele é muito mais dividido, porque além da gente ter que atender mais players ou falar com mais pessoas, a gente também tem que estudar
sabe? E assim, não é só para estudar, para tirar a certificação da plataforma. Mas é uma coisa, né, que na intensidade que a gente está se propondo a fazer para a gente entender do negócio, é uma coisa muito importante, sabe? E assim, nessa visão nexalista, nessa visão holística que a gente precisa ter, as coisas estão mudando muito rápido mesmo, sabe? Então, assim, no passado, eu digo, quando a gente, sei lá, 20 anos atrás, e aqui também não é nenhum desdém aos nossos profissionais que nos ensinaram tudo que a gente sabe hoje, mas eram 6 meios, a gente precisava entender, durante muito tempo foi uma regra. Então, a gente realmente aprendia uma cartilha que a gente adaptava e tinha uma necessidade de entender do negócio do cliente. Hoje em dia, muito mais. Né? E de novo, assim, nossa agenda hoje é para veículo, é para empresa de tecnologia, é para ad server, é para data lake, então são várias coisas novas que são incorporadas numa rotina que ela precisa ter uma hierarquia. E o tempo que a gente tem para orientar as pessoas, né, treinar as pessoas, capacitar as pessoas e produzir o que a gente produz, né? O documento, a apresentação, coisa que a gente faz. Então, assim, tudo isso tem que dividir tempo nessa. E aí eu devolvo a provocação, que muitas vezes os veículos não conseguiram também fazer essa mudança. Sim. E aí, de fato, estão esperando que aquele modelo antigo seja o certo, quando não dá. Não é porque a gente não queira. Não cabe, né? E às vezes, assim, mas me faz uma reunião, Sim, vamos tentar, mas se não der, vamos pelo menos agilizar. O que você precisa? Vamos trocar pelo WhatsApp. Eu sei que não é o ideal, mas vamos também facilitar para que as coisas andem um pouco mais rápido, né? Porque, de verdade, assim, lá no passado a gente tinha aquele dia fixo na agência que a gente recebia as pessoas iam fisicamente e esperavam para a gente poder atender. Hoje isso não existe, obviamente que nem antes da pandemia existia. Mas a gente precisa também se reformular. E também a gente pede que as pessoas busquem uma certa relevância com o que estão apresentando, né? E... Enfim, uma atualização também das propostas, dos modelos, né? Isso. A gente ainda, embora muitos veículos tenham corrido atrás de se atualizar, muitos não. Então, a gente recebe coisas que não são nada pertinentes. Não estão nada pertinentes, estão totalmente desatualizadas, ou numa prateleira, ou é para ver uma tabela, entendeu? A gente não precisa fazer uma reunião para ver uma tabela, a gente precisa fazer uma reunião para pensar juntos um projeto negócio diferenciado. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que também a gente sente falta do outro lado. E daí a gente que é mais resiliente, que ainda entende olho no olho, às vezes falta tempo, imagina para a geração que não... Eles nem perdem tempo. Nem, né, não vê valor nisso, a gente tem que construir para eles a imagem de que tem valor nisso, eles fazem uma reunião dessas e aí desmorona, né? A gente tem que voltar a construir isso. Porque eu vejo muito isso, assim, os veículos, o processo todo de estudar que a gente está falando aqui, em muitos casos a gente não vê do outro lado do balcão. Entender para quem eu estou tentando vender isso faz sentido, no que isso aqui muda o negócio dele. Né? Então, acho que em muitos veículos ainda saiu o pacotão, saiam a vender isso aqui, essa proposta, para todo mundo, né? Vamos angariar recurso através disso. Cara, isso não dá mais, assim. Eu queria, eu já falei isso para um veículo, não vou dizer quem, eu queria que um dia ele sentasse comigo numa sala de guerra e visse em tempo real o faturamento do cliente caindo. Em 5 minutos desaba. Então, assim, eu não tenho 1 hora para correr atrás de levantar o resultado de novo desse cliente hoje. Isso sempre aconteceu, só que agora a gente sabe, de 5 em 5 minutos. Então, assim, a realidade de tempo, quando tu fala assim, o tempo é o mesmo, mas a tomada de decisão, em 10 minutos eu posso aniquilar um cliente. Eu contrato um influenciador que fala a coisa mais absurda e eu aniquilo o resultado de venda de um cliente em 1 semana. Acontece, né? Então, assim, hoje a gente não tem mais o tempo de esperar um projeto. A gente tem que ser muito assertivo no que a gente faz, sabe? Então, assim, a provocação que eu faço também é me apresenta algo que faça sentido. Estuda meu cliente tanto quanto eu estudo para a gente poder fazer junto essa venda maravilhosa que tu quer fazer. Que eu sei que tu também tem meta para bater. Acho que esse é o trabalho de empatia, assim, que uma vez eu tava num dia muito merda, assim, e eu tava muito de mau humor, e o cara foi lá e me apresentou uma coisa que não era boa. E, cara, pra quem me conhece, eu já tive... Vou dar esse feedback hoje. Eu já tive momentos piores, assim, de humor, né? Assim, e eu fui muito rude com o cara. O cara falou assim, escuta só, eu tô no mesmo lado do balcão que tu, eu também quero ganhar o meu salário no final do mês. Cara, quando eu entendi isso, começou a rolar uma empatia muito maior.
Mas assim, eu quero que os veículos também tenham empatia com o profissional de mídia, não só cobrem que o cara não me atende, que o cara não me retorna, o cara não compra o meu produto. Entende o processo, esse monte de coisa que a gente está fazendo por trás da jornada de trabalho, sabe? Acho que esse é um ponto. Mas eu acho que o problema não é empatia, não é simpatia, não é isso. O que o mercado clama é aquilo que eu falei. Diz não. Diz ok. Diz. Tá. Sabe? Então Ok. tá faltando dizer. Comunicação. A comunicação. E nós vivemos disso. Tá? Perfeito. Nós vivemos disso. Eu concordo Então, contigo. eu acho que isso... Aí o que tu tem? Aí tu tem veículos que são trogloditas, Tem né? também. Né? Que vão lá e Não aceitam um não. não aceitam não, que vão lá no cliente, ameaçam o cliente, diz pro cliente, se tu não tirar comigo, eu vou botar que tu fez isso, que tem cacaca na tua loja, que tem isso, que tem aquilo. E nós não podemos viver nesse momento. Não podemos mais viver nesse momento. Isso passou. Sim. Isso passou. Né? Não podemos mais viver de jabá, não podemos, sabe, daquele cara que escreve uma coluna e vai falar de ti. Então, eu acho que as coisas, para ficarem mais sérias, mais honestas, né, eu tenho um dado que me deixa assim altamente preocupado. Eu vou falar agora só do lado doméstico, só do nosso Rio Grande amado. Nós dependíamos 54% da verba de governo. Quando eu falo de governo, eu falo do Estado e prefeituras. 54% da nossa verba está na mão do 46% na mão da iniciativa privada, que era dividida em 10%. Não passava disso. Hoje, nós temos um governo com 27%, 28%, e a iniciativa privada com 12%, 15%. Então, gente, nós perdemos 60% no mercado. Se a gente olhar os nossos jornais, as nossas TVs, todos os nossos meios, cara, dá um pavor, dá medo. Medo, aonde que nós vamos parar? Né? E isso me preocupa muito. Me preocupa porque a minha sobrevivência é tua. Sim. Né? Então, hoje nós estamos vivendo um mercado extremamente pobre, né? E que precisa ser agitado. Fomentado, né? Né? Precisa ser fomentado, precisa Precisa entender ser- o papel que o marketing, que a comunicação, que... Exatamente, exatamente. Né? Eu vi um cliente que assistiu uma palestra da Rede Globo, não sei se você estava junto, Paty, sobre quando o G1 estava sendo lançado e que eles queriam fazer com que as redes sociais tivessem mais impacto. E aí vieram as gurias da Globo e tal, blá, 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 foi lá no auditório da ARP. Uma palestra maravilhosa de incentivo e tal. Aí subiu um cliente no palco. Esse cliente, dono de uma grande cadeia de lojas, disse, olha, gente, eu estou vindo casualmente de uma loja minha em Barra do Ribeiro. Quando cheguei nessa loja, tinha uma carroça parada, 2 funcionários meus botando um refrigerador em cima da carroça. E ajudando o comprador, levando ele para cá. Como é que eu atingo esse cara? Como é que eu falo com esse cara? Vocês me deram solução para falar com esse cara. Né? Aí a turma da Globo, as gurias da Globo pararam. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que nós também... Claro que ele foi rude. O exemplo dele foi Extremo. para botar embaixo, para dizer isso não vai. Né? Mas hoje um cara que faz muita rede social, graças a Deus. Né? Até porque a menina que saiu de lá era uma
e vocês devem conhecê-la bem, está hoje no Sicredi. Né? Foi uma guria que incentivou isso e fez as coisas crescerem. O cliente é Lebes. Eu vou... Você já disse, né? Você deu indícios. Já disse sem dizer, né? Então, aquilo surpreendeu a todos. Mas eu não sei se foi um desabafo dele, se foi uma constatação dele. Ele disse, eu quero ter a solução para esse cara que vem aqui. Mas a solução para esse cara que vem aqui com uma carroça, etc., nós sabemos qual é. Claro que podia se levantar e dizer assim, parece um pouquinho, teu gerente frequenta a mesma igreja do cara, teu gerente joga futebol com ele, teu gerente faz churrasco com ele e ele veio aqui. Né? Mas o que esse pessoal da Globo está falando é no teu cliente aqui urbano, no teu cliente, sabe, das cidades grandes, e que tu resolveu chacoalhar. Então, o que eu acho é que essa contraposição, esse combate, tem que terminar, cara. Tem que terminar, nós temos que ser mais... Eu vejo, eu confesso para vocês, eu tenho muito medo do Rio Grande Amado. Muito medo. Não politicamente, porque isso eu nem medo, né? Eu tenho muito medo da nossa área de comunicação. Eu acho que ela está cada vez pior. Tu tem exemplos, tu tem todas, né? As dificuldades que nós temos, né? As dificuldades que nós temos. Sim. Né? Eu acredito que falta uma visão, em alguns casos, de uma consistência. Né? Eu vejo muitos clientes daqui com picos. Né? Tem um determinado momento que a marca X de varejo faz um monte de coisa, aparece, depois ela some. As marcas do centro do país, as marcas, né, maiores, já entenderam a importância da consistência, né, da visibilidade. Isso não quer dizer estar sempre no mesmo meio, mas sempre fazendo relevância, sempre presente de alguma forma, ocupando seu espaço de território. Eu acho que as marcas daqui fazem picos. E aí depois, quando tem que voltar, tem que gastar ainda mais, tem que investir ainda mais para voltar a se tornar relevante. Porque a atenção cada vez fica mais cara, né? Porque, né, deixei um território vazio ali, alguém pegou, obviamente, agora eu preciso de mais esforço para ocupar de novo. Então, a gente tem defendido bastante a questão da consistência, assim, de não viver mais de espasmos, porque as pessoas vão voltar a atenção delas para outra coisa muito rápido. Né? Nesse vazio que tu deixa, alguém entrou. Só para ver ser rápido, todo mundo me dizia, o planeta morreu. O planeta Atlântida. Digo, gente, todo mundo quer o planeta de novo. Foi um fenômeno. Aí o planeta vai lá, fatura 12 milhões, bota 5 cotas efetivas e mais 19 ativações. Mas foi uma mudança e fica de chave todo mundo deles, aqui, né? Exatamente. E fica todo mundo de boca aberta. Não é mais o mesmo planeta. Não é mas mais. Não é mais o mesmo modelo de negócio. Sim. Seja os anunciantes. Não né? existia possibilidades menores, mais de customizadas de tu participar. Outro era um grande quando tu vê player, um tu tava Bourbon participar de uma Exato. ativação, quando é que tu vê um software participar de uma ativação de um então, projeto eu acho desse? que, para mim, esse é o ponto. É a gente poder ressignificar perante o que o consumidor quer. Né? Então, assim, eu não digo que o antigo não funciona. Ao contrário, o antigo ele tem uma importância se ele é ressignificado para aquele consumidor. E isso a marca tem que fazer todo dia. Porque ela está tendo gerações todo dia. As gerações, elas encurtaram. Né? E isso muito pelo avanço da tecnologia, pela forma com que os meios se ressignificaram. Então, a gente precisa acompanhar. A gente profissional, eu tenho hoje 44 anos, eu tenho certeza que eu não penso da mesma forma que o meu analista de 20 anos. É óbvio que não. Claro. Mas a velocidade com que ele me entrega uma determinada visão sobre plataforma, me ajuda a eu me ressignificar. E se a gente não faz isso com as marcas dos nossos clientes, se a gente não faz isso com as pessoas que a gente trabalha, aí sim a gente vai ficar... Mas o exemplo para mim do Planeta, o exemplo para mim do Rock in Rio, dos grandes eventos, até a própria Rede Globo, que aí era aquele tradicional formato de compra de mídia, ele deixou de ser relevante, porque era impossível chegar nisso. Esses dias eu estava tendo uma conversa com até o pessoal do Ibope. Os custos são altos. Se a gente não se ressignificar, vai ter outras empresas de pesquisa que vão entregar, talvez não com a mesma metodologia e aferição, mas vão entregar outra solução. É isso.
Né? Então, eu acho que isso vale, de novo, para todas as indústrias. A gente, hoje, está passando por isso de uma forma mais acelerada. O cliente está passando por isso de uma forma mais acelerada. Mas vale para todo mundo. Mas e que bom, né? Eu fiquei... Esse negócio dos festivais estarem retornando agora. E a gente estava falando do Planeta, que eu estava me lembrando. Há 10, 15 anos atrás, quando eu passei pela Scala pela primeira vez, a gente atendia a Braskem lá. Tinham coisas que eram impensáveis, né? No ano passado, a Braskem patrocinou o Lollapalooza e o Rock in Rio para fazer a gestão do lixo, né, de subsídios para começar a se comunicar com uma geração mais... Era impensável. Imagina se a gente ia propor uma cota de um festival para uma marca como a Braskem. Hoje estão aí dentro do Big Brother, fazendo a gestão do lixo deles também. Então, outras oportunidades surgem. Porque o assunto sustentabilidade é... Né, abrir uma janela que não existia. Absolutamente, algumas indústrias não fariam grandes esforços de comunicação, indústrias que são B2B, que nem a Braskem, e que hoje fazem. Então, né, outras janelas se abrem, né? A gente está falando do que preocupa, mas olhando o copo meio cheio, né? Tem que ser pertinente. Gente, negócio. eu ficaria aqui mais 5 horas com vocês, 10 horas. Eu também. Mas como vocês têm compromissos, eu vou deixar o encerramento. Eu vou começar por ti. Deixa o encerramento. Aí seguimos Cara, foi um prazer. Espero ser convidado para outras oportunidades, outros papos. Admiração, tu sabe que é gigante, né? E deixar um recado para as pessoas acessarem o site da Eixo, conhecerem mais o nosso trabalho. A Eixo é uma empresa muito legal. A Eixo tem um modelo de trabalho diferente, totalmente colaborativo, com agências in-houses. Então, acho que aqui, de forma nenhuma, nenhum de nós somos concorrentes. Né? Então, acho que é isso. eixo.com.br. Acessem lá e procurem novos negócios aqui. Agradecer também ao convite, a parceria, né, de poder conversar um pouco mais com vocês e aprender um pouco mais sobre o nosso negócio. Um convite para a gente ressignificar também o nosso papel de mídia, né, e falar de uma forma mais otimista sobre todas essas mudanças que estão acontecendo. Sem dúvida nenhuma, continuo valorizando demais esse papel, porque eu acho que ele é fundamental para o nosso negócio. Convido a quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a W3 e nesse novo formato, especialmente os profissionais que gostariam de trabalhar conosco, né, porque hoje o nosso grande desafio é a gente continuar trazendo, né, pessoas que tenham essa vontade e essa capacidade técnica. Então, sou uma admiradora e uma incentivadora que o nosso mercado cada vez cresça mais. Então, também nas redes sociais da W3, a gente está super à disposição. E eu deixo também o meu perfil pessoal, que é P.Angelete, no Instagram, para quem quiser também mandar suas informações e conhecer e me seguir. Faço questão de continuar seguindo também. Queria muito agradecer aqui esse encontro, esse convite para essa data tão especial para ti, nesse momento tão importante também desse novo produto aí que está lançando. Obrigada por ter lembrado de nós, né? Lembrado de mim aí para fazer parte também. Espero outros convites, adoro conversar, assim, ficaria horas também. Queria muito agradecer ao Douglas e a Paty, eu sou fã dos dois, assim, a gente se encontra muito, eu gosto muito de ouvir vocês. São sempre pontos complementares, assim, acho que a gente pensa de um jeito parecido, como é bom. Obrigada mesmo. Queria aproveitar também para convidá-los para conhecer mais da Scala, obviamente. A gente está num ano super legal, que a gente faz 50 anos agora em agosto. E aí a gente conversa bastante que a gente não quer fazer um ano nostálgico, né? A gente quer contar por que a gente chegou em 50 anos, porque hoje em dia não é qualquer empresa que completa 50 anos. Ainda mais em comunicação. Ainda mais em comunicação. Então, assim, queremos olhar pelo retrovisor só para ficar feliz com o que passou, mas a gente quer olhar a Quem estrada está nos 50 pra anos frente. lá, o Miguel? Como assim? Dos 50 anos de Scala. O mais antigo é o Picoral. Picoral? Quanto? 46, se não me engano. Aí depois o Miguel e depois o Paulo Melo. Então a gente vai lançar agora uma série de ações comemorativas, né? Porque estamos muito mais focados em trabalhar, baixar a cabeça pelos clientes, né? E às vezes a gente quase esquece de comemorar, mas vamos comemorar. Então vamos ter alguma movimentação por aí, mas nosso site é agenciascala.com.br. E o meu perfil pessoal também, adoro fazer conexões aí, conversar, @Renata Schenkel. E para quem, né, soletrar, para quem digitar direitinho vai dar tudo certo. E é isso, obrigada pela atenção, pelo carinho e conte sempre comigo. Eu mais uma vez agradeço vocês, eu só espero que esse programa tenha a audiência que a coluna está batendo, que são 1 milhão de leitores. Nossa, né? Vamos fazer dobrar isso. Nosso case é isso? Vamos dobrar a meta. Nós
precisamos dobrar e ter realmente força. Vocês não sabem o que me assusta isso, porque o Brasil inteiro aciona a coluna hoje. Que legal. E é impressionante o número de notícias que vêm, etc, etc, e que me dão, assim, cada vez mais responsabilidade. Talvez por isso eu não esteja batendo tanto. Ah, entendi a leveza dos últimos tempos. Né? Mas... Ressignificou, né, Paty? Adorei Exatamente. Vou sair com essa palavra aqui mais forte na minha vida, o Nenê também se ressignificou. Mas eu espero que o áudio e vídeo seja... Foi uma coisa, como eu disse para você desde o início, que eu lutei muito e tal, mas eu acho que vai dar certo. Acho que vai ser legal. E o primeiro, então, vai estourar. Muito obrigado. Obrigada. Beijo pra Beijo. você. Beijo.